Samuel, capítulo 30. Amém? Quem encontrou, dá glória a Deus. Amém? Quem está cansado, dá glória a Deus. Aleluia. Quem não está, dá glória a Deus também. Glória a Deus. Em tudo dai graças, meu amado. Em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 30 de 1 Samuel. Amém. Diz assim, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Davi, ele era perseguido por Saul. E a Bíblia diz, alguns capítulos atrás, que ele fugiu e ele se exilou na Filístia. Ele foi procurar asilo lá no rei Aques. E ele convenceu o rei Aques da Filístia que ele poderia ser útil, que ele poderia, junto com os seus homens, com o seu exército, lutar a favor da Filístia para conquistar todas aquelas terras. E ele realmente foi para a batalha, junto com o rei da Filístia, e muitas vezes sozinho, mas em nenhum momento ele foi para a batalha contra Israel. Ele ia contra os outros reinos ali ao redor, vencia esses reinos e entregava esses reinos para Aques, que era o rei da Filístia. E ele, Aques, então, só havia um reino que ele precisava vencer, que ele tinha que ir contra esse reino e ele queria vencer, que era contra Israel. Então ele chama Davi e diz assim: Davi, nós vamos para a batalha contra Israel, e eu quero que você e os teus homens venham comigo para essa batalha. Só que o rei Aques, ele já tinha combinado com os amalequitas, feito aliança com os amalequitas, que era uma estratégia dele. Ele ia levar Davi para lutar contra Israel, e quando ele fizesse isso, os amalequitas iam atacar a Ziclague, que era a cidade que o rei Aques havia deixado ou doado ou dado para Davi morar com todo o seu exército. Então, quando Davi saiu, Ziclague foi atacada, que é onde a gente começa a ler aqui. Ziclague foi atacada. Porém, Aques também sabia que quando chegasse lá na hora da batalha, os príncipes da Filístia não iam aceitar que Davi lutasse na guerra contra Israel, não lutasse ao lado deles contra Israel. Por quê? Eles diziam assim: ele vai se virar contra nós. Então, não aceitamos, nós não vamos para a batalha se Davi vier com a gente. Então, não deixou escolha para Aques. Então, Aques chama Davi, ele já sabia que isso ia acontecer, mas a estratégia era só tirar ele de Ziclague, para que Ziclague fosse atacada, e chama Davi e diz o seguinte para ele: olha, os príncipes da Filístia não querem a tua parceria, não querem a tua ajuda, então pega os teus homens e volta para casa. Pega os teus homens e vai lá para Ziclague. Pode ficar tranquilo que nós vamos dar conta de Israel. E a palavra está dizendo aqui que eles demoraram para chegar,
Eles saíram de onde o exército filisteu estava acampado e voltou para Ziclag. Só que eles levaram 3 dias para chegar em Ziclag. Quando eles, nesse período que eles ficaram fora, os amalequitas atacaram a Ziclag. E aí, olha o que a palavra está dizendo. Verso 2. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada. E com ele, ou melhor, queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Até que neles não tivesse mais força para chorar. Então eles choraram a perda, até que não houvesse mais força para poder chorar. E aí a Bíblia continua dizendo assim: também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de quê? O que está escrito na tua Bíblia? O povo falava de apedrejá-lo. Que povo é esse? O exército que estava com ele. Amém ou não amém? O exército, olha só, ele chega com o exército na cidade de Ziclag, e na cidade, quando ele chega em Ziclag, Ziclag já está totalmente destruída. Já não tem mais ninguém lá. Ziclag toda queimada. E eles não encontram ninguém. Só que eles não encontram cadáver também. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui que eles não mataram a ninguém. Eles não mataram as mulheres, eles não mataram os pequenos e também não mataram os grandes que ali ficaram. Eles levaram, os amalequitas levaram todos cativos. Levaram todos. Então eles chegam junto com Davi, e Davi também tem perdas, porque as esposas dele estavam ali. Davi também tem perdas, porque as pessoas da sua casa também tinham ficado ali naquele lugar. E com a mesma angústia, ele chora. Com a mesma tristeza, ele bota para fora o seu pranto, as suas lágrimas, ele derrama por causa disso. Só que a palavra está dizendo aqui que muitos dos que estavam com ele, que era exército dele, estavam querendo apedrejá-lo. Estava elegendo ele como o culpado por tudo aquilo que está acontecendo com eles. Por eles terem perdido as suas esposas, por eles terem perdido as suas riquezas, né, porque ficou ali e eles levaram. E aí, amados, a gente fica assim um pouco pensando, porque a Bíblia fala que o exército de Davi era formado pelos valentes de Davi. Amém ou não amém? Havia os valentes de Davi. Só que nem todo mundo que estava com Davi era servo do Deus Altíssimo. Nem tudo que estava com Davi estavam com Davi tinha aliança com Davi. Muitos dos que estavam com Davi porque tinha interesse na fama de Davi, nas conquistas de Davi, nas coisas que Deus fazia através de Davi e fazia também para Davi. Havia muitos ali que andavam com Davi, que se arriscavam as suas vidas nas batalhas, mas eles não estavam ali porque queriam agradar a Deus, ou porque tinham uma aliança. Eles estavam ali porque eles queriam uma fatia daquilo que Deus dava
para Davi. Aí você pergunta para mim assim, mas pastor, como que você sabe disso? É muito simples, se você continuar lendo, você vai ver lá no final já desse texto, a partir do verso 22, na hora, porque a Bíblia vai dizer que eles alcançaram os amalequitas, que eles resgataram as esposas, os filhos, e eles tomaram de volta todas as riquezas que lhe foram roubadas. Amém? Só que quando eles estavam indo, no caminho, teve 200 homens que não conseguiram continuar caminho com Davi. Eles estavam indo cerca de 600 homens atrás dos amalequitas, mas no caminho, 200 chegou para Davi, olha, nós não conseguimos mais, nós estamos muito cansados, nós estamos esgotados, se a gente for, a gente não vai ajudar em nada, se a gente for, a gente só vai atrapalhar naquilo que o exército vai fazer. Então, deixa-nos ficar aqui. E aí a palavra de Deus vai dizer que Davi deixa esses 200 homens, e aí ele fala o seguinte, vamos deixar aqui as nossas bagagens, porque eles tinham levado bagagem. Nós vamos deixar aqui as nossas bagagens, e esses 200 homens que não conseguem prosseguir porque estão cansados, irão ficar para guardar a nossa bagagem. Eles vão ficar de guarda para guardar a bagagem. Então, os 400 homens seguiram em frente. Tem mais alguns detalhes, mas eu não vou mencionar aqui, porque não faz parte da palavra. E eles alcançaram o exército amalequita, e eles resgataram as mulheres e tomaram de volta as riquezas. Amém? Glória a Deus, até aqui. Então, eles trouxeram de volta. E quando eles chegaram aonde estavam aqueles 200 homens esperando, os 200 homens, é lógico, queriam receber uma parte do despojo que eles tinham tomado dos amalequitas. E aí a Bíblia vai dizer assim no verso 22, então, todos os... O que está escrito na tua Bíblia? Todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e os seus filhos e se vá. Você está entendendo? Que nem todos que estavam com Davi eram pessoas que criam em Deus, homens que criam no Senhor. Eram homens que eram voltados para os outros deuses, mas eles tinham uma aliança motivada por aquilo que Deus fazia através de Davi. Tinha aqueles que estavam com Davi porque não queriam ser destruídos. Tinham aqueles que estavam com Davi porque eles acharam um bom negócio. Eu vou ficar do lado de Davi porque esse homem ganha todas as guerras que ele participa, que ele entra. E ganhando essas guerras, a gente pega o despojo, e o despojo é repartido entre o exército. Era repartido pelas pessoas do exército, pelos homens do exército. Então havia pessoas ali que estavam com Davi por negócio. É um bom negócio lutar ao lado desse homem. É um bom negócio estar no exército dele. Então, só que bastou a primeira oportunidade que esses homens tiveram, eles já se manifestaram. Por quê? Porque o serviço de guardar a bagagem era tão importante quanto o serviço de ir atrás do exército amalequita para tomar de volta aquilo que era deles. Por quê?
porque as bagagens estavam ficando para trás, mas havia ladrões e salteadores que se tentassem roubar aquelas bagagens, os soldados que ficaram teriam que lutar para poder guardar. Então, amados, um foi para a guerra e guerreou, outros ficaram guardando, mas a única coisa que fizeram foi proteger a bagagem, mas não tiveram que guerrear. E Deus, Ele não nos abençoa, querido, porque nós fizemos alguma coisa. Ele nos abençoa quando nós decidimos dar para Ele algo com excelência e com formosura. Quando nós decidimos dar para Ele aquilo que é o nosso melhor. E a palavra de Deus está dizendo aqui que eles, no verso 6, e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí olha que coisa interessante, que é aquilo que eu e você temos que fazer, principalmente nesses dias que não têm sido dias fáceis, principalmente nesses dias que nós fomos avisados que não seriam dias fáceis, que nós teríamos dias difíceis, que a gente tem passado por guerras, que coisas têm acontecido. Davi, então, decidiu o quê? Se esforçou no Senhor, seu Deus. Algumas versões diz que ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Se fortalecer no Senhor, querido, é olhar para toda a situação, se sentir impotente. É olhar para toda a situação, se sentir, sim, incapaz. É olhar para toda a situação e ver que em você não há força para continuar em frente. É olhar para toda a situação e ver que você é pequeno demais para vencer essas lutas que estão diante de você. Mas o que nós temos que fazer, todas as vezes que isso acontece, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E se fortalecer no Senhor é reconhecer que, humanamente falando, nós não somos capazes de vencer coisa alguma, mas no Senhor nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Deus tem falado com a gente, Deus tem nos dado as direções, Deus tem falado conosco. E aí, meu amado, como que nós nos fortalecemos no Senhor nesses dias? Então, somente através da unidade. É escudo e espada. O que é escudo? É unidade. O que é espada? É unidade. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos vivendo dias que não são dias de ficar em casa. Nós estamos vivendo dias que são dias da gente estar junto. Nós estamos vivendo dias que são dias de orarmos uns pelos outros. Nós estamos vivendo um dia que a gente tem que fazer cair por terra as indiferenças. Nós estamos vivendo um dia, querido, que nós precisamos levantar o escudo para proteger o nosso irmão. E o nosso irmão, por sua vez, tem que levantar a espada para poder proteger aquele que está levantando o escudo em seu favor. Nós estamos vivendo dias, querido, e que não são fáceis. E se fortalecer no Senhor não é fácil. O que você faria se você voltasse para a tua casa agora e chegasse lá e encontrasse ela em chamas? O que você faria se você voltasse para a tua casa agora? Você deixou em casa o teu marido, ou o teu filho, ou a tua esposa, e quando chegar lá, vê a tua casa destruída e eles não estão mais lá, e você nem tem notícia deles. O que você faria? A Bíblia está dizendo que Davi, ele decidiu se fortalecer no Senhor. Se fortalecer no Senhor. Se fortalecer no Senhor não é se achar melhor do que o outro. Se fortalecer no Senhor não é achar que sabe mais do que o outro. Se fortalecer no Senhor é tão somente se humilhar diante dele e dar atenção para aquilo que ele está
falando. Espada Davi tinha, um exército Davi tinha, escudo natural Davi tinha. Mas olha só o que ele fez. Verso 7. Então disse Davi a Abiatar. Quem era o Abiatar? Quem sabe quem era o Abiatar? Abiatar, o sacerdote. O único sacerdote que escapou da matança do rei Saul. Ele era o sacerdote. Aí Davi chama ele. E aí diz para ele: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: através de quem? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Quando você decide se fortalecer no Senhor, ou seja, não é se valer da tua força, ou do teu conhecimento, ou da tua habilidade, mas quando você decide se humilhar na presença dEle, Ele vai falar com você. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não vou na igreja porque os dias são difíceis. Aí é que tem que estar na igreja. Pastor, não vou na igreja porque eu estou com um monte de problema. Aí é que tem que estar na igreja. Porque se Deus não puder fazer algo por você na igreja, Ele não vai fazer em lugar algum. Amado, Deus está nos oferecendo a força para a gente continuar. Eu quero que você fique de pé. E Ele está nos dando essa palavra hoje. Eu não sei o que você veio buscar aqui, nem sei como que está a tua vida. Mas talvez você está perguntando como Davi. Talvez cheio de angústia. Talvez com pessoas te afrontando. Ser afrontado não é bom. Então o que nós precisamos fazer? Nos fortalecer no Senhor, reconhecer que nós não somos nada. E buscar dele uma palavra. E talvez você tenha chegado aqui hoje com a mesma pergunta de Davi: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? Talvez você esteja falando assim: Senhor, eu continuo. E Deus está dizendo o seguinte: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Ele está dizendo: não desiste não. Não para agora não. Continua. Fecha os teus olhos, amado, em nome de Jesus.